Oi, turma, do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 12, Cooperação. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É um meio de você ajudar o companheiro que necessita. André Luiz, Agenda Cristã. Se já nos encontramos em posição de servir, ajudemos e sigamos adiante. Observemos a nossa volta, repararemos em nossos irmãos. Muitos anseiam pelo nosso olhar, nossa atenção, por um ato gentil, pela palavra consoladora, que lhes renove a fé e o otimismo. Quase sempre os que convivem conosco, seja no ambiente familiar ou social, necessitam de boa cooperação. Em meio às lutas diárias, encontraremos muitos companheiros desajustados, desequilibrados, doentes da alma. Compete-nos levar-lhes a palavra amiga, o conselho proveitoso e, se necessário, a ajuda espiritual. Não temos um manancial de oportunidades diárias, permitamo-nos despertar esse olhar caridoso, fraterno e solidário. Sejamos úteis em todas as ocasiões a que formos chamados para prestar cooperação. O que pode nos parecer algo singular, para quem recebe poderá ser o bálsamo de que ele tanto necessita. Entendamos uma coisa, cada qual está em seu estágio de evolução gradativo no planeta, portanto, se já temos a capacidade de servir e amar, ajudemos sempre e sigamos em frente. Chico Xavier nos dizia: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. É sempre bom ressaltar que sejamos a luz que clareia, que ilumina a vida do outro, afinal de contas, não nos custa nada, além de trazer tantas benesses para nossa caminhada. Não deixemos para amanhã o que podemos executar ainda hoje. Sempre haverá alguém à nossa volta necessitando de cooperação. E toda vez que auxiliarmos alguém, não façamos alarde, não nos orgulhemos, devemos apenas servir. De uma coisa estou certo: não tem valor que mensure poder ser útil, devolver um sorriso, apontar um caminho de esperança, ensinar que todos os momentos são provas necessárias ao espírito rumo ao seu aperfeiçoamento espiritual e moral nessa jornada. De hoje em diante, não percamos a oportunidade de cuidar de um irmão sequer pelo caminho que trilhamos. Estamos na terra para servir e não sermos servidos. Mas lembremos-nos de que ajudar não é impor, é amparar substancialmente, sem pruridos de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Então, sabe aquela forcinha que você dá para alguém? Você não precisa sair por aí contando. Eu acho tão desagradável isso, né? Eu ajudei fulano, ajudei ciclano. Você não precisa colocar isso na rede social a título de orgulho, e você não precisa falar isso numa roda de amigos a título de orgulho. Mas, às vezes escapa, né? Nós somos imperfeitos, às vezes escapa. Ah, você lembra quando eu te ajudei naquela situação, né? Querendo ou não, nesses momentos que escapa, a gente tem que observar que foi o nosso orgulho que falou mais alto. Porque a caridade, o desejo de servir, de colaborar, ele não tem vaidade, ele tem a vontade de servir. A vontade de servir é algo que, quando aflora na gente, é espontâneo. Você não pensa no que vai acontecer pós aquela ajuda. Ai, vão gostar de mim, vão me aceitar, ai, vão falar de mim, falar coisas boas sobre a minha pessoa. Não, naquele momento que você está ajudando de coração, o que importa é simplesmente a vontade de servir. Esse é o verdadeiro sentimento de colaboração, de cooperação. Agora, pela nossa imperfeição moral, sempre vai ter um pouquinho de vaidade no meio e orgulho, onde estragam parte de toda a caridade e colaboração que nós fizemos. Por isso é que Deus fica avaliando, né? Aquilo que foi feito de verdade e aquilo que foi feito para querer algo em troca. Nós vamos ser avaliados pela nossa intenção. Deus é tão maravilhoso que Ele não avalia o ato em si. Ele avalia o nosso coração. O que estava por trás daquele ato? Eu agi com qual objetivo? O real
de ajudar, ou aquela coisa, vou fazer porque isso vai me beneficiar. Então, o que nós temos que ajeitar aqui dentro de nós ainda é isso, né? O que de fato é amor? O que de fato é o desejo de servir? E o que está por trás das nossas atitudes? É a vaidade ou a verdade? Né? É a colaboração, a cooperação ou aquela coisa do orgulho para depois se exaltar? Quando eu fazia o meu trabalho na escola, eu fui mal compreendida muitas das vezes, por isso que, graças a Deus, o que vale é a nossa intenção. Meu trabalho com as crianças não fluía só a professora e a criança. Não fluía, não tinha jeito. Eu não tinha tato, sou muito ignorante, não posso dizer que eu era, porque eu ainda não me corrigi totalmente. Sou muito ignorante, sou de pavio curto, tenho ansiedade de ver as coisas acontecendo e aquilo que não depende de mim me dá uma neura danada. E o processo de ensino-aprendizado não depende só de mim, dependia também de como as crianças iam reagindo no decorrer do curso. E eu via que o negócio era muito devagar, o processo é muito lento. A gente que trabalha com educação, a gente pena quando a gente realmente quer que as coisas aconteçam. E aí eu falei, não, eu vou ter que mudar esse esquema aí, tá tudo errado, né? Comecei a trazer gente de fora, comecei a trazer um monte de parceria, desde a Polícia Militar, GCM, pessoal da área do social, psicólogos, comecei a trazer médicos, veterinário, tudo que é profissão que estava disposto a colaborar, eu trazia para o meu trabalho. Sempre num propósito, num tema, num projeto. E aquilo desenvolvia meus alunos. E o resultado vinha mais rápido. Só que, já que eu estava trabalhando com parceria, eu achava justo, e acho justo, não mudaria uma vírgula nisso, no meu Face, Instagram, rede social, né? Eu propagava o que a pessoa fazia, a título de agradecimento, a título de exaltar até aquelas pessoas, para que elas se sentissem motivadas de continuar fazendo o trabalho ou até mesmo aflorar outras parcerias, porque aí a pessoa vendo aquele trabalho acontecendo, opa, também quero participar. E isso funcionava. Como dizem, a propaganda é a alma do negócio, né? E a gente fazia aquele trabalho contínuo, né? Mal terminava uma parceria, já vinha outra. E às vezes, no começo, eu tinha que sair procurando, né? Pelo amor de Deus, você vem fazer uma palestra para mim? Pelo amor de Deus, eu posso fazer uma visita aí no teu trabalho com as crianças? E depois que eu comecei a fazer as propagandas na rede social virtual, eu vi que eu não precisava mais ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ninguém participar dos meus projetos, porque já estavam sendo falados os resultados, o trabalho em si, como era feito. As pessoas que participavam, lógico que tinha gente que queria participar para ganhar nome, porque o projeto já estava tendo, né, repercussão e tal, e aí só queria participar para estar lá, o nome está lá, né? Mas isso para mim pouco importa. O que importa é o que fazia com minhas crianças. Se fizesse algo de bom para as minhas crianças, fazer a propaganda dessas pessoas para mim é o de menos. Então, assim, algumas pessoas me cutucavam, né, na ferida. Ah, ela diz que faz o trabalho, que o trabalho dela é por amor às crianças, mas está ganhando nome, né? Está ganhando concurso, está sendo mulher destaque na cidade, está sendo elogiada, está sendo homenageada, está ganhando destaque. Eu não fazia as coisas para ganhar destaque. O que vale é aqui dentro. Toda colaboração que eu tive e que eu fiz foi a título, sabe quando você começa a dar tiro para tudo que é lado? Você não sabe mais nem quem que você está acertando? A princípio eu queria desenvolver meus alunos, mas quando eu vi que esses elogios, esses trabalhos, o desenvolvimento de projeto, a finalização de projeto, estava envolvendo vários profissionais, que um estava fazendo parceria com o outro. Um conhecia o outro através do projeto, opa, vem para cá para trabalhar junto comigo, opa, vem aqui me ajudar nesse outro. O projeto cresceu, se desenvolveu em vista do trabalho, em vista da propagação desse trabalho. Então, naquele momento, você falar sobre o bem que você estava fazendo não era a título de vaidade, não era a título de se tornar conhecido por orgulho,
mas era título de se tornar conhecido para expandir o trabalho. Aí eu achei válido. E aí é onde eu conversava com Deus. Eu falava, Senhor, que isso não suba para minha cabeça. Eu não estou aqui para ser estrela, eu estou aqui para fazer pontes. Tanto é que toda vez que alguém me elogiava no trabalho, ou esses tipo de homenagem que teve formal, eu falava, eu não fiz nada sozinha, pelo contrário, eu não fiz quase nada. Eu só era articuladora, né? Aquela que trazia parceiros, que fazia parceria entre parceiros, que fazia parceria para as crianças e que desenvolvia as famílias das crianças através de tudo isso. Então, era uma cooperação que iniciava numa sala de aula e se expandia para locais de outras profissões, de outros profissionais. À medida que você colabora, que você coopera, a coisa cresce sem você perceber, quando é feito por amor. Agora, quando você faz a título de eu sou a coisa mais fofa do mundo, é algo que Deus não vai abençoar. Já começa por aí. E se Deus não vai abençoar, não vai muito longe. Eu trabalhei 32 anos. Eu consegui fazer muita coisa. Então eu creio que Deus abençoou. Eu creio que não foi algo da boca para fora. Não foi algo, por mais que existisse essa propaganda, que existisse o mostrar daquilo que eu estava fazendo, tinha uma intenção por trás que não era a vaidade, que não era o orgulho. Então eu fui avaliada por aí e deu sucesso. Os trabalhos foram realizados para todos os lados, para as crianças, para as famílias, para os profissionais e, consequentemente, eu ficava feliz de ver o processo acontecer, mudanças acontecerem. Terminava o ano, o aluno já era outro, completamente diferente daquele aluno que eu peguei em fevereiro. E era isso que eu queria. Essa era a minha intenção. Porque se eu esperasse só giz, lousa, livro para desenvolver meu aluno, eu estava perdida. Eu ficaria ali 4 anos com a mesma criança e eu não ia conseguir aquilo que eu consegui em 6, 7 meses com parceria. Mas para isso, para que ele crescesse o projeto, para que as pessoas acreditassem, eu tive que propagar. Então, aquela frase, né, que a sua mão esquerda não veja o que a mão direita está fazendo, é a título de vaidade, de orgulho. É a título de você fazer sem querer nada em troca. Né? Moralmente, você está sabendo que você não pode cobrar aquilo que você está fazendo. A cooperação não se cobra, não quer nada em troca. Mas existe essa aspas na cooperação, no servir, porque você pode ir mostrando aquilo que você está fazendo se você tiver uma intenção de ampliar, de aumentar, de ajudar mais pessoas. Como eu vejo, às vezes, centro espírita na rede social, postando que vai ter uma feira, que vai ter venda de alguma coisa para obter recurso para casa, que vai ter um brechó, né? Se não houver essa propagação, como que os centros vão sobreviver? Porque eles não pedem dinheiro para quem frequenta. Então existe a necessidade de pedir a colaboração, a cooperação através da rede social. Então eu não sou contra. Agora, fazer uma propaganda de que a casa vai oferecer cartas mediúnicas, eu acho um tanto perigoso. Porque é algo que tem que ser natural. A casa não está dependendo de curiosos para sobreviver. A gente precisa de pessoas que vá à doutrina espírita, que vá numa casa espírita para estudar, para se transformar, fazendo sua reforma íntima, buscando a sua melhoria e, consequentemente, trazendo melhoria para casa, porque pessoas que vão ficando na casa espírita vão pegando amor por ela, vão trabalhando nessa casa, vão servindo a casa como foram servidos, né? Eu comecei numa casa espírita, o Caminho da Luz, com 16 para 17 anos. O primeiro livro que me deram foi o Livro dos Espíritos. Uma senhora que me atendeu no atendimento fraterno falou, vai ler o Livro dos Espíritos, minha filha. Eu li em uma semana, devolvi o livro. Ela falou, mas você já leu tudo? Eu falei, li algumas coisas, inclusive já tirei dúvidas do que eu tinha, que eu era da religião católica, e eles não me respondiam. Ela falou, pois é, eu tô na doutrina, acho que há 40 anos, pouco, ela era bem de idade, e eu não sei tudo que tem no livro. Leva ele de volta e vai ler outra vez. E assim foi. Eu comecei a ler aquele livro,
participei de cursos, depois eu fui me enfiando na evangelização, me tornei evangelizadora, depois eu fui fazendo trabalho social e quando vê, eu fiquei. E comecei a servir a casa espírita como eu fui servida, né? É isso, é algo natural. Agora, tem coisas que empurram a gente, impulsionam a gente, né? Ou a gente vai pela curiosidade. Isso não é cooperar, não é cooperar. Pessoa que vai por uma curiosidade, eu quero ir para ver uma carta mediúnica, ela vai lá. Se a carta aparecer, ela fica pela curiosidade. Se a carta não aparecer, ela fala, é tudo fajotagem, eu não volto mais, né? É aquela pessoa que vai para se curar num passe. Se ela não se curar, ela não volta. Então, isso são pessoas que ainda não estão amadurecidas, que o orgulho e a vaidade ainda são muito, muito grande. O servir e o ser servido, ele é um processo. É um processo e ele é demorado. Por mais que ele seja ágil, ele nunca vai ser no nosso tempo, ele vai ser no tempo de Deus, ele vai acontecer, né? Mas a gente primeiro tem que pegar o gancho do servir, sem querer nada em troca, esperando no processo natural que as coisas aconteçam. E vai acontecer, se for de coração. Vejam que a nossa cooperação, a nossa colaboração em relação ao lugar que a gente tiver, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, com pessoas estranhas, num centro espírita, numa igreja, seja onde for, a nossa colaboração ela vai gerar reflexos que, com o passar do tempo, retornam para nós. Se a minha colaboração for de preguiçoso, isso aí vai voltar. Se a minha colaboração for de amor, de dedicação, de carinho, de desejo de fazer o bem, vocês acham que isso não vai voltar para mim também? Claro que vai. Talvez não no tempo que eu espero, porque as coisas não são no meu tempo, as coisas são no tempo de Deus. É quando a gente menos espera que aquilo ocorre. E com as pessoas que a gente menos espera também. Às vezes a gente dedica tanto, serve tanto um marido, serve tanto um filho, aí a gente quer deles, né? Alguma coisa em troca. Querendo ou não, nós somos imperfeitos e ficamos esperando o resultado para que venha algo para nós. E não vem. Mas vai vir de um vizinho, vai vir daquela pessoa que te deu o lugar para você sentar no ônibus, vai vir daquele médico que te tratou com carinho. Então, calma, porque servir dá trabalho. Exige tempo, exige paciência, resignação, fé. E o retorno é certo, mas não é no nosso tempo. Vamos fazer o bem. Vamos trabalhar, vamos servir. Todos os dias eu levanto da minha cama e falo, Senhor, obrigado pela noite que o Senhor me deu, de proteção, de amparo, de acolhimento, né? Que essa noite foi, como que eu posso dizer? Que ela me revitalizou, que eu acordei bem. Obrigado, Senhor. Mas só me deixa eu levantar dessa cama, se eu for útil. E aí, quando eu abro o meu celular, gente, sem brincadeira nenhuma, já tem lá, Patrícia, faz prece para não sei quem. Patrícia, fulano tá bom. Patrícia, fulano tá precisando não sei do que lá. Patrícia, precisa comprar tal coisa. Patrícia, vamos fazer um movimento, vamos fazer uma ação para tal pessoa, porque ela tá precisando de resolver determinada situação. E eu gosto disso. Às vezes eu fico triste porque eu não consigo ajudar todo mundo. Mas aí eu sento e falo, Senhor, não está no meu poder, está no seu. Se eu não consigo, o Senhor arrume jeito de alguém auxiliar, né? E é gostoso quando alguém liga para você e fala, Patrícia, aquilo que nós estávamos querendo, a gente conseguiu. Patrícia, aquilo que você e outras pessoas oraram pelo fulano que estava doente, poxa, ele está se restabelecendo. Patrícia, o outro desencarnou, mas a família está tranquila. Então, assim, é importante a gente ter na mente que nós não viemos para ser servidos, mas sim para servir. E como o livro é sugestivo, ele fala, o tempo urge, ou seja, tá passando da hora da gente aprender isso, né? Tá passando da hora. A gente ainda tá tão arraizado ainda lá no orgulho, que a gente acha que se ficar aqui, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso daquilo. O Deus é o gênio da lâmpada, né? Jesus é o gênio da lâmpada. Maria, mãe de Jesus, é o gênio da lâmpada. Eles estão aí o tempo todo para ficar ouvindo nossos pedidos e eles têm que realizar. Essa condição do pedir, 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 a oração ela serve para 3 coisas, gente. Vamos lá. Ela serve para pedir? Posso pedir? Posso. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu posso pedir, mas eu tenho que fazer a minha parte. Depois a oração ela serve para louvar. Independente se as coisas estão bem ou mal, eu vou louvar a Deus, porque tudo é
serve para alguma coisa. O que é bom é um bálsamo. O que não é bom serve de lição. E depois, no terceiro, agradecer. Só que a gente só consegue lembrar da oração para uma finalidade: pedir. Como se Deus, Jesus, Francisco de Assis ou qualquer santo, qualquer anjo de guarda fosse o gênio da lâmpada. Então aí o tempo todo só para ficar ouvindo nossos pedidos e realizando os nossos desejos. Cuidado com isso. Esse tipo de visão do campo espiritual ainda é muito pequeno. Eles não estão aí o tempo todo só para isso, não. Eles ajudam, mas tem que fazer a sua parte. E o tempo é para hoje, não é para amanhã.